A paz. Então agora nós vamos apresentar a aula 6, tá bom? Então, para você, professor, que vai estar, ministrando esta aula de número 6, eu vou trazer aqui algumas curiosidades sobre o livro de Reis. Por quê? Porque agora nós vamos começar a conversar, As próximas aulas serão tratadas sobre os reis que são citados na Bíblia. Então, nós iremos, trabalhar no Velho Testamento o livro de Reis. Então, algumas curiosidades eu trouxe para vocês. Então, o livro de Reis é conhecido como livro de Reis, pois tem um foco principal nos reis, que governaram e não em outras pessoas importantes. Então, assim, no livro de Reis, o foco maior vai ser sobre os reis e não as pessoas importantes. O livro ele está dividido em 3 seções. Então está no reinado de Salomão, o reino foi dividido e os reis de Judá até o exílio. Então nós temos aí, essas 3 seções. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reinado de Salomão. Então, Salomão, com a morte de Davi, que Davi era o pai de Salomão, ele se prepara para assumir o trono, tendo que lidar com a tentativa de Adonias tomar o trono, que está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Então, aí a gente já vai começar, vendo que o próprio filho de Davi, ele vai tentar ali pegar o trono, tomar o lugar do seu irmão. Davi dá as orientações para Salomão. Então, nós vamos ver as orientações que Davi deixa para o filho. Salomão tem um início de reinado brilhante, porém, sua tentativa de manter a paz através da diplomacia foi a sua ruína e preparou o cenário para a divisão do reino de Israel. Foi Salomão que construiu o templo e o palácio real. Então nós sabemos, que Davi, ele queria, ele tinha um desejo muito grande pela casa de Deus, Ele queria construir a casa de Deus, porém Deus fala para Davi, que por conta do peso do sangue que tinha nas mãos de Davi, que ele, foi Davi vamos dizer assim, que fez o desenho, que fez toda a arquitetura, toda a planta, tudo sobre o templo, mas quem construiu foi o seu filho Salomão. O principal pecado de Salomão foi o mau uso das bênçãos de Deus. Então, ele foi muito abençoado por Deus, mas essa bênção que Deus deu para ele não soube utilizá-la direito. Pois o sucesso do comércio exterior incentivou também, a amar muitas mulheres estrangeiras. Então, como ele era um comerciante, como ali o negócio do comércio, o reinado dele cresceu muito por conta disso, ele também conheceu muitos outros povos, e conheceu muitas outras mulheres. Então, foi, um dos erros, vamos dizer assim. Foi um dos fracassos de Salomão. E na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre atitudes e consequências. E olha que a história de Salomão dá pra gente trabalhar muito bem isso, Porque toda atitude, ela traz uma consequência. Se nós tivermos atitudes boas, se as nossas atitudes forem boas, as consequências que nós vamos colher serão boas. Porém, se nós não tivermos atitudes boas, nós já sabemos que a nossa colheita não vai ser das melhores, Juninho? É verdade, Tefara. Então, para o início dessa aula, eu trouxe uma dinâmica para a gente estar fazendo, Na verdade, essa dinâmica vai ser um bate-papo entre vocês e as crianças. E eu vou fazer isso aqui com o Juninho, aproveitando a ajuda dele. Tá bom, Juninho? Tá bom. Isso. Então, olha aí, ó.
A primeira atitude. Então, nós vamos começar a nossa aula assim, ó. Atitude. Então, Juninho, atitude. O que é atitude? É tudo aquilo que eu faço, né? Sim. É toda a atitude que eu tenho de fazer algo. Então, Juninho, se eu brigo com todo mundo, mesmo sabendo que brigas não levam a nada, qual vai ser a consequência desse meu ato de brigar com todo mundo? O que vai acontecer comigo, Juninho? Ou com você? Se você continuar brigando com todo mundo? Eu vou ficar sem amigo. Vai ficar sem amigo, exatamente. A consequência, né, dessa atitude de brigar com todo mundo é que ninguém vai querer ficar perto de você. Você passa a ser uma pessoa tão negativa, tão ruim, que ninguém vai querer brincar. Porque quem que vai querer brincar com uma criança que só bate na outra? Uma criança que só fala mal do amigo, que só briga com o amigo. Ninguém quer pessoas desse tipo perto da gente, não é verdade, Juninho? É verdade, tia Flávia. Mais uma atitude, hein, ó. Essa eu quero só saber se você faz isso, hein, Juninho? Atitudes. Se eu fico assistindo filmes de terror, nossa, o que acontece com a criança que só assiste filme de terror? Você gosta de assistir filme de terror, Juninho? Fala a verdade, Juninho. Eu não. Ah, não mesmo? Só uma vez. Ah, você assistiu o filme de terror uma vez, Juninho? Só uma vez. E aí? Nunca mais. Misericórdia. É, não pode, né? Não. Por quê? O que aconteceu? Você ficou com o quê? Eu fiquei com medo. Ficou com medo, por Fiquei quê? imaginando um bicho lá no meu quarto. Pois é, nós sabemos que filme de terror faz, né, com que nós imaginamos as coisas. Então a gente sabe que tudo que acontece no filme de terror, ele vai refletir no mundo espiritual. E a gente sabe que isso não é bom. Por quê? Invoca coisas ruins, né? E aí faz com que a criança não durma direito à noite, faz que ela fica com medo, ouvindo qualquer barulhinho já fica lá. Ai, que medo! E chora e chama a mãe, não é? É verdade. Foi isso que aconteceu com você, Julinho? É. Pois é, e qual foi a consequência, então, da atitude de assistir o filme? Não conseguir dormir, ficar Eu com não consegui medo. dormir, fiquei com medo. Isso, Chamei ficou, minha mãe. ficou, Muito bem. ficou cansado no outro dia, né? É. A mãe também ficou cansada. Não sei, eu acho que sim. Ah, deve ter ficado, porque teve que ficar a noite inteira cuidando do Juninho, que foi assistir filme que não podia assistir. Mas eu não sabia. Tá vendo? Por isso que não pode, né? Olha aqui, ó, uma outra atitude, Juninho. Ficar brincando e não estudar. Então, atitude, fico brincando e não estudo. Nossa, olha aí, uma outra atitude errada, né? Você faz isso, Juninho? Eu estudo sim. Você estuda assim? Só um pouco. Só um pouco, Só né? um pouquinho. Agora vamos falar, ó. Nós estamos vivendo, né, o tempo da pandemia, né? Nós estamos em dias de pandemia. Então, a gente sabe que as nossas crianças não estão indo para a escola. Então, nós temos sérios problemas com as crianças em casa. Eu vejo que eu tenho isso com meu filho Fernando e com meu filho João também. Porque eles não querem estudar. Quer dizer, eles até estudam, mas eles preferem ficar assistindo, jogando. Então, se a mãe, né, no caso, se eu não pego no pé para eles fazer a lição, eles não fazem. Né, Juninho? Não, é verdade. Então, né, assim, é um excelente momento pra gente conversar com isso. Por quê? Se eles não assistirem às aulas que está sendo oferecido nesse momento, não fazerem as atividades, o que vai acontecer? Quais vão ser as consequências? Eu não vou aprender nada. Não vai aprender. Não Já vai aprender. tá ruim aprender, Já né? tá difícil de aprender, né? É. Aí vai aprender menos ainda.
aí não vai conseguir fazer as atividades em dia, porque vai ficar só brincando, aí vai acumular aquele monte de atividade na plataforma, né? Aí não tira nota. Mas não tá muito travado, não. Não tá muito, não? Não. Ai, ainda bem, né, Juninho? Só umas 3 só que não fiz. Precisa dar uma força pro Fernando, viu? É. Então, olha lá. Então, qual vai ser a consequência de ficar brincando e não fazer as atividades? Fica atrasado, não tira nota, não é? Então, essas são as consequências. Então, é muito importante a gente mostrar para as crianças que todas as atitudes delas traz uma consequência. E entrando, né, já na nossa história bíblica, né, dessa semana, que nós vamos conversar agora, né, sobre sabedoria. Então, essa vai ser, né, agora sim, vamos dizer, o tema principal aqui da nossa atividade, da nossa aula. Por quê? Toda atitude vai trazer uma consequência. Então, eu tenho que ter sabedoria nas minhas atitudes. Então, eu trouxe um baú. Olha, o que se guarda num baú? O que tem no baú? O que a gente guarda num baú? São coisas importantes, não é? São os tesouros, não é? Sim. Pois é, então aqui tem coisas importantes. Brinquedo? Será que tem algum brinquedo aqui? Não sei, abre aí. Vamos ver, né? Então eu vou abrir, ó. Então, ó, vamos ver o que é que tem dentro do meu baú. O que é que eu falei que nós vamos conversar mesmo? Qual vai ser um dos temas principais dessa aula? É a Sabedoria? Sabedoria. Então, eu trouxe aqui dentro do meu baú o significado. O que quer dizer sabedoria? Sabedoria é a capacidade de discernir corretamente O bem e o mal. Opa, você viu que eu dei uma enroscada aqui, né? Sabedoria é a capacidade de discernir corretamente tudo aquilo que eu vou fazer, né? As coisas que eu faço. Discernir o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Sim. Isso mesmo, olha, você aprendeu certinho. E aí, ó, a palavra que nós vamos procurar na Bíblia, que nós vamos conversar sobre sabedoria, está no Novo Testamento? Isso, lá no livro de Tiago. Vamos procurar? Está aqui em Tiago. Aí eu já vou tirar mais um papel daqui do meu baú, que é a passagem bíblica que eu vou ler, que é Tiago 1, versículo 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Nossa! O que é que tá falando aqui? Você entendeu, Juninho? Que nós devemos pedir sabedoria para Deus. Isso. E que E Ele vai nos dar. Isso Se nós pedir a Ele. Isso. E assim, se eu pedir todo dia sabedoria, será que Ele vai me dar sabedoria todo dia, Juninho? Vai. Vai, exatamente isso, né? Que diz o nosso versículo da aula de hoje, né? Olha lá. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça-o a Deus, que a todos dá liberadamente. Nossa, não? Salomão pediu também sabedoria. Exatamente. A nossa aula de hoje vai falar sobre quem? Sobre Salomão, né? Salomão, ele foi o quê? Você sabe? Quem foi? Foi um rei. Isso, ele foi. Ele foi um rei, ele era filho de Davi. Isso. Salomão, olha aqui, ó, ele é cara de Davi, não é? Igualzinho. Igualzinho Davi. Ruizinho, igualzinho. Igualzinho Davi. Salomão, ele era
filho do rei Davi. E rei Davi, quando já estava muito velhinho, muito doentinho, ele chamou o seu filho Salomão para conversar. Ele chamou Salomão, né, e falou assim para Salomão: olha, Salomão, eu tenho vários filhos, mas eu vou dar o meu reinado para você. Então aqui, ó, essa coroa aqui tá representando o reino, viu, ó? O meu reinado vai ficar para você, Davi, ó, Salomão. A minha coroa, quando eu morrer, vai passar para você. Mas antes que isso aconteça, meu filho, eu vou te dar alguns conselhos. Nossa, você sabe o que é conselho? Conselho. O que é conselho? Você sabe ou não? Conselho é quando tem aqueles reunião de professor? Conselho? Ah, mas é só reunião de professor que tem conselho? Seu pai e sua mamãe não te dá conselhos, não? Então, mas nessa reunião, quando fala que tem. A professora fala que tem conselho pro pai e pra mãe, é que vai ter uma reunião. E essa reunião a gente. É pra. A gente, na verdade, né, não instruir, né? Isso, a gente vai discutir ali os problemas, né? Isso, e aí a gente vai levantar os problemas para depois a gente chamar os pais e orientar. Sim. Exatamente. Nossa, como você é inteligente, Julinho. Exatamente. Então, Davi, ele chama Salomão para orientar, para dar conselho. Conselhos são as orientações. Nossa, como você é um menino esperto, hein? Obrigado, tia Flávia. Por nada, nossa, ó. Fiquei feliz. Então, vamos ver quais vão ser os conselhos que o rei Davi vai dar. Vamos ver, ó. Para as professoras, né? Esses conselhos estão no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, tá bom? Então, todos os conselhos estão aqui, tá? Então, são as últimas ordens de Davi a Salomão. Então, essas ordens são os conselhos, tá bom? Só para as professoras se situarem aí da onde foi tirado. Então, olha lá. O primeiro conselho foi: tenha coragem. Coragem. Foi coragem. Minha coragem. Viu? Ele falou assim para Salomão: Salomão, você precisa ter muito coragem, porque não é fácil ser rei, viu? Você vai ter que enfrentar muitas coisas. Olha, e Salomão teve que enfrentar até o irmão que queria roubar o reinado dele. Nossa! Vamos ver qual foi o próximo conselho? Qual foi? O próximo conselho, o segundo conselho, que também é um conselho que, na verdade, vai ser uma atitude, né? Ele fala para ele: olha, Salomão, eu vou te dar esse conselho, e desse conselho você tem que ter essa atitude, que é obedecer às leis e os mandamentos do Senhor, que são as ordenanças. Então, esse conselho era o quê? Olha, meu filho, se você tiver a atitude de obedecer às leis do Senhor, o que nós aprendemos? Que toda atitude tem uma consequência. Uma consequência. Olha aqui. Se obedecer o Senhor, aí é uma atitude boa, porque você está obedecendo, né? Sim. Então, olha lá a consequência que vai ter. Cumprimentos, vai acontecer o quê? Vai ter os cumprimentos das promessas e das bênçãos que Deus fez. Então, falou, né? Olha, Salomão, se você cumprir, obedecer todas as minhas leis, eu vou abençoar, vou te dar todas as promessas que tem aqui, ó, na Bíblia. E, ó, vou ensinar uma coisa para vocês, crianças. Esse conselho, né, essa atitude serve para nós. Se nós obedecermos ao Senhor e buscá-lo, porque tá aqui, ó. Aqui estão todas as atitudes que nós devemos ter. Está tudo aqui na Bíblia.
se a gente lê, se a gente procurar ter todas as atitudes que a Bíblia nos ensina, nós vamos ter as promessas de Deus na nossa vida. Essa vai ser a consequência na nossa vida. Só vamos ter consequências boas, né? Sim. Vamos ver outra atitude? Mais, hein? Tem mais uma, ó. Faça o que o Senhor manda. Então, olha, Salomão, faça tudo o que o Senhor pedir para você. Faça tudo. Se você fazer tudo, qual será que vai ser a consequência? Vamos ver. Não encostou aqui, Juninho. Uma consequência boa, né? Foi Deus que pediu. Você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Então ele falou, olha, meu filho, se você fazer tudo aquilo que Deus pede, você vai ser muito bem sucedido. E olha, o pai só ensinou coisas boas, não é? Sim. Você tá vendo como que é importante a gente ouvir a voz do nosso pai? Tanto o papai do céu, quanto o nosso papai que cuida de nós aqui na terra, né? Que é o pai e a mãe. Se a gente ouvir o que eles falam pra gente, a gente ter atitude de fazer aquilo que eles pedem pra gente, a gente só vai ter colheitas boas, não é? Sim, eu obedeço, meu pai. Você obedece? Isso. Então foi assim que Davi aconselhou seu filho antes de morrer. Depois que Davi morreu, o que foi que aconteceu mesmo? Davi morreu. Então quem que passou a ser rei? Salomão. Salomão passou a ser o rei. Vamos pôr aqui a coroa nele, ó. Salomão passou a ser rei. Aí teve um dia que ele foi fazer uma viagem. E nessa viagem tinha muitas pessoas importantes. E todas elas muito inteligentes. Davi, ele ficou assim com um pouquinho de receio, né? De estar no meio daquelas pessoas todas inteligentes. E aí ele foi pro quarto dele, né? Pra dormir um pouquinho. E ele teve um sonho. Ele teve um sonho. Que na verdade foi mais uma revelação de Deus do que um sonho. Deus, ele sonhou e Deus falou assim pra ele: Salomão, eu vou te conceder um pedido. Peça o que você quiser que eu vou te dar. Nossa! Imagina se Deus falasse pra você, Juninho, peça o que quiser que eu vou te dar. O que é que você ia pedir? Eu ia pedir uma Ferrari. Nossa, você ia pedir uma Ferrari? Nossa, um carro? Um carro. Nossa, o que será que foi que Salomão pediu, né? Porque, nossa, você pediu uma coisa muito cara, né? Mãe, qualquer coisa, né? É qualquer coisa. Eu pedi um carro grande, uma Ferrari. Sabe o que foi que Salomão pediu para Deus? O que ele pediu? É sabedoria, né? Sabedoria, isso mesmo. Salomão, ele falou assim para Deus: Senhor, eu quero sabedoria, me dê sabedoria. Nossa, Deus se agradou muito desse pedido, Juninho. Ele se agradou demais, porque sabedoria é algo muito além de dinheiro, muito além de carro, muito além de tudo isso daí que você pensou na sua cabecinha linda aqui, ó. Sabe por quê? Porque a sabedoria que vem de Deus, quando Deus dá sabedoria para o homem pode conquistar tudo. Tudo. Foi exatamente o que aconteceu. Deus, ele não deu somente sabedoria para Salomão. Ele deu muito mais do que sabedoria. Salomão, ele era tão sábio, que ele conseguiu conquistar muitas terras. Ele conseguiu, ele teve um armamento de guerra muito bom.
Ele era um homem que tinha uma visão muito boa. Tudo por conta da sabedoria que vinha de Deus. As pessoas traziam causas difíceis para Salomão, para ele julgar. E ele sempre buscava a sabedoria de quem? De Deus. De Deus, exatamente. Então, todas as atitudes que ele tinha que tomar, ele buscava a sabedoria em Deus. Então, nós precisamos também buscar essa sabedoria de Deus. A gente precisa ensinar para as nossas crianças que nós não devemos agir por impulso, que nós devemos pedir sabedoria para Deus, que nós devemos orar antes, que nós devemos sempre buscar as respostas em Deus. A gente nunca deve agir por impulso, agir por vontade própria nossa. Entendeu? Entendi, Flávia. Isso. Então, a nossa aula 6, tá bom? A gente vai falar sobre a sabedoria. A gente vai tentar mostrar para nossa criança que não parte de nós, que não é a nossa vontade, que nós temos que buscar fazer a vontade de Deus, que nós temos que estar no centro da vontade dele e sempre estar buscando sabedoria para resolver as nossas coisas e sempre termos atitudes corretas, buscando sempre o auxílio na palavra de Deus. Então essa foi a nossa 6ª aula.